Vamos lá, mais uma perguntinha que me fizeram aqui. Professor, o médium precisa conectar com fatos futuros? Com as coisas que vão vir? Bom, se a pessoa é médium de atendimento, o médium, ele precisa conectar com a parte de futuro, com o atendimento. Quando o espírito está incorporado, ele não precisa disso, porque o próprio espírito vai cuidar disso daí e vai fazer isso daí, certo? Beleza. Então ele não tem essa obrigatoriedade de saber o futuro ali da frente, certo? Beleza? Perfeito. Então o futuro do amanhã, de uma coisa social, o médium não tem obrigatoriedade, mas ele deveria buscar sempre, certo? Beleza. Só que ele tem uma obrigatoriedade, o médium aqui. É saber o futuro. Então esse aqui é o futuro global. Só que o médium ele tem a obrigatoriedade de saber o futuro familiar. O que seria esse futuro familiar? Professor, não estou entendendo. O que seria esse futuro familiar? O futuro familiar seria o seguinte, então vamos lá, ele tem que fazer o apontamento, ele tem que fazer a análise e ver de forma clara coisas na família dele, o que acontece, ele tem que olhar, perceber e corrigir, ok? Então vamos lá, dá um exemplo, coisas que não tem coisas que não tem a ver com você, de uma coisa de futuro, mas que não entra aqui. Então vou dar um exemplo. Você, por exemplo, o seu cônjuge, então vamos lá, eu sou homem, minha esposa, ela está querendo comer pizza. Só que eu tô com a luz atrasada. Então você não vai poder, por causa do meio material, comer a pizza, mas só que ela não entende do meio material e que fomenta uma briga, uma guerra com você, certo? Então você tem essa possibilidade. Dentro desse arquétipo, o que você tem que fazer? Dentro da sua família, você tem que trabalhar consciência, você tem que trabalhar regras, você tem que trabalhar com um monte de coisas. Perspectiva, e mais um monte de coisa. Vou explicar aqui como é que funciona. Então vamos lá. Dando um exemplo do futuro global. O médium, esse médium é muito bom. Olha só o que ele faz. Ele sabe que vai cair uma pedra lá vai cair uma chuva de granizo em São Paulo. Então, olha, acertou, caiu a chuva de granizo em São Paulo. Sabe que a dona Mariazinha vai falecer. Olha que beleza, que médium bom, que coisa maravilhosa, tal. Beleza. Isso é uma questão do futuro global, perfeito? Joia, muito bacana. Tem outro futuro global? Tem outro futuro global que o médium é obrigado a analisar? Sim, mas só que ele envolve a parte familiar, ok? Então vamos lá. O que é a obrigação do médium? Ele tem que fazer isso. Daí qualquer médium, não é médium de trabalho de terreiro, médium, certo? Abriu o pineal, médium, beleza? Então vamos lá. Consciência. O médium ele tem que abrir a consciência, seja dele quanto da família. Se a família não entender como funcionam as regras do plano espiritual, esse médium está pengando, ele está cometendo uma heresia, muito forte. Ele está cometendo um grande erro que vai acontecer um futuro ruim familiar para ele. Por quê? Vai gerar frequências diferentes na família e não vai gerar ressonância. Não gerando ressonância, gera atrito. Gera atrito, experimento, cada um para um lado. Beleza? Beleza. Regras. Tem que ter regras e todos seguirem regras. Por que tem que seguir regras? Credo, professor. Regra por quê? Porque o universo é regido de regras.
O átomo, ele tem a característica energética dele e faz a sua tomada funcionar, um liquidificador, por exemplo, uma televisão, ou a sua internet aí, você vê no meu vídeo aí, porque tem regras. Porque se o átomo não seguisse regras, nós nunca poderíamos construir um celular, uma televisão, internet, tudo mais. É em cima das regras que há as construções e há o crescimento. Ok? Então, as regras. E a perspectiva? O que é perspectiva? É enxergar uma situação de vários pontos. Eu tenho que ter várias perspectivas. Eu tenho que enxergar a situação de vários pontos. Porque o médium não pode ser reativo. Cheguei em casa, a minha esposa brigou comigo. Para e analisa. Brigou por quê? Porque ela não namora comigo um mês. Brigou porque eu não paguei a conta de luz e cortou a luz. Brigou porque a mãe dela xingou ela. Brigou porque o irmão dela pegou dinheiro emprestado e não devolveu. Brigou porque ela brigou com a amiga dela. Brigou porque... Então você tem que fazer uma análise geral de todo o assunto. Ele tem que fazer uma análise geral de todo o assunto. E você tem que perceber isso daí. Isso daí tem que ser, a sensibilidade sua tem que ser futurística. E você tem que perceber. Você já tem que fazer a análise antes e falar assim, ó, isso aqui vai dar problema lá na frente, hein? Cuidado com isso aqui, com isso daqui, isso aqui. Olha esse outro aqui. Esse outro apontamento aqui. Esse aqui, não pode não. Como é que faz isso daí? Ok? Então, dentro disso daqui, vamos lá. Importância do médium. É isso que eu acho que a pergunta a pessoa fez, né? Médium precisa conectar com fatos do futuro? Sim. Outra coisa, o médium não está acompanhando o assunto global. Então no planeta nós temos, um está querendo guerra no Irã, o outro está querendo guerra em Israel, o outro está querendo guerra não sei aonde, outro não sei o que lá, pá. E o médium, não, nós temos que só vibrar no amor, nós temos que só pensar na felicidade, na alegria, que nós temos que ser aleluia, Jesus. Não é assim, não. O médium ele tem que se conectar com o todo, com a energia global, como se fosse um cabo de análise do seu módulo do seu carro. Eu enfio lá no computador do planeta e vou fazer análise do planeta. De tempo em tempo tem que fazer isso, viu, gente? Você que é médium, você tem que fazer isso, análise. Pum, vou analisar. Bom, fomentação de guerra no Irã. O Irã, ele está querendo atacar por causa de religião. Ele está querendo atacar por causa do sei o quê. Ele está querendo atacar por causa de ego. Ele está querendo atacar porque o presidente não quer sair de lá. Ele quer atacar porque os Estados Unidos cortou a comida dele. Ele quer atacar porque... Aí você cria um monte de coisas. Tá. Dentro disso, qual que é a probabilidade dele executar o que ele tem que fazer? Se ele executa, qual vai ser a ação e reação? Se ele fizer X, qual que vai ser o Y de retorno? O que volta para ele? Toda ação gera uma reação. Então, se ele faz isso, volta isso. Se ele faz aquilo, volta isso. Se ele faz aquele outro, volta aquele outro. Se faz aquilo lá, volta isso aqui. Pá. Nós precisamos fazer isso daí. Você sabe por que eu estou falando para vocês isso aí? Porque é o seguinte. Vou falar uma historinha para vocês. O espírito que trabalha comigo, ele pegou e me deixou muito claro o seguinte. Ele falou assim, Ricardo, presta atenção numa coisa. Se você não faz análise de tudo e de geral, eu não tenho como fazer curas boas e perfeitas das pessoas que te procuram. Então, eu preciso que você seja o mais lógico possível para absorver o máximo de informação possível, porque isso vai ser um facilitador para o meu trabalho. Então, tudo, analise tudo. E como que eu faço isso? Eu perguntei para o Espírito. O Espírito falou, e é o que eu falo para vocês. Comece com a meditação. Depois da meditação, você começa com a observação. Então, você tem que começar com o olho fechado, que é a meditação. Depois você abre o olho e vai pela visão e observação.
Depois você vai pelo auditivo e vai escutando o que está acontecendo. Um falou isso, o outro falou isso, aquele lá falou aquilo, ou aquele outro falou aquilo. E no fim, você vai por percepção, pelo tato, sensibilidade, pela percepção. Estou sentindo que tem alguma coisa errada, estou sentindo que tem alguma coisa ruim, estou sentindo que tem alguma coisa ali. Esse é o modus operandi. Se você é um médium, você tem que fazer isso daí. A gente tem que saber do futuro? Tem que saber do futuro. Porque saber do futuro é um treino para saber aonde está e aonde vai chegar aquela pessoa doente quando você vai atender, etc, etc, etc. É assim que funciona a coisa. Mais um prisma. Jamais a verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê.